Bom dia aos participantes do 14º Fórum Jurídico. Eu sou Alexandre Máximo, professor de Direito Processual Civil e estou como coordenador do curso de Direito do Unipam. Os meus alunos conhecem este cenário, pois é do escritório da minha residência que eu realizo a transmissão das minhas aulas remotas. Considerando que temos participantes de outras cidades, de outros estados, vou apresentar brevemente o nosso curso de Direito, que obteve no ano passado o conceito máximo no ENAD-MEC, com a nota 5, ficando em primeiro lugar entre os cursos de Direito de centros universitários privados de Minas Gerais. O curso do Unipam já recebeu por 2 vezes consecutivas o selo OAB Recomenda, que considera, dentre outros, a quantidade de aprovados no exame de ordem. O Unipam, que conta com mais de 50 anos, tem conceito institucional máximo, em avaliação in loco pelo MEC, tendo também obtido a nota 5. Apesar de uma infraestrutura acadêmica completa, tecnologia de informação e comunicação, o maior ativo do curso de Direito do Unipam são seus alunos, muitos deles espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado aos 37 professores do curso de Direito, obrigado aos professores Gabriel e Sabrina pela coordenação do evento. Obrigado aos nossos apoiadores, Diretório Acadêmico Dr. Dácio Pereira da Fonseca, Atlética Acadêmica do Direito Unipam, 45ª Subseção da OAB Minas Gerais e Escola Superior da Advocacia da OAB Minas Gerais. Agora, eu gostaria de chamar o reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, professor Milton Roberto de Castro, que quer deixar uma mensagem para todos os participantes. Olá, pessoal. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês no nosso Fórum Jurídico. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Alexandre Máximo e toda a sua equipe que não mediram esforços para trazer aqui palestrantes renomados. Então, durante essa semana, estaremos juntos, podendo ouvir palestrantes que talvez teríamos dificuldade de trazer aqui em momentos físicos. Então, sucesso a todos vocês e tenho certeza que em breve estaremos juntos. Obrigado ao magnífico reitor, professor Milton Roberto, pelo apoio incondicional para a realização deste Fórum Jurídico. Agora, vamos dar início aos trabalhos deste Fórum Jurídico, anunciando o primeiro palestrante do dia. Para a abertura do Fórum Jurídico, vou convidar o Dr. Fred Didier Júnior, advogado, professor, autor, coautor de mais de 30 livros sobre diversos temas, principalmente direito processual civil. Para resumir a importância deste palestrante na ciência processual, basta dizer que ele integrou a comissão de juristas que auxiliou o relator do projeto do CPC na Câmara, sendo que muitos dos artigos do Código de Processo Civil vigente foram escritos ou aperfeiçoados por ideias defendidas por ele. Com vocês, Fred Didier Júnior. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, professor Alexandre. Queria agradecer também a professora Sabrina, que me fez o convite para poder falar com o pessoal da Unipam. E é uma satisfação, né, ser o palestrante de abertura desse evento. Imagino que haja centenas de pessoas assistindo. E me pediram para poder falar de um tema que pudesse conversar com diversos estágios de acesso ao conhecimento jurídico, né? Alunos de diversos semestres estão assistindo esse evento. E por isso eu escolhi o tema precedentes.
precedentes. Mas não vou falar de precedentes por uma perspectiva teórica ou filosófica. Eu vou tentar apresentar para vocês os conceitos fundamentais para a compreensão de um sistema de precedentes judiciais. Então, esse é o ponto da minha palestra. Vou falar sobre os conceitos fundamentais para a compreensão de um sistema de precedentes judiciais. E para isso eu vou estabelecer uma premissa. A premissa é a seguinte: o CPC brasileiro, o Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015, que entrou em vigor em março de 2016, ele estrutura um sistema de respeito aos precedentes judiciais obrigatórios. Ou seja, vigora no Brasil um modelo dogmático de que determinadas decisões vindas de determinados tribunais, elas servem como norma jurídica. E, portanto, sendo norma jurídica, elas devem ser observadas. Ou seja, o Código de Processo, ele parte do pressuposto de que precedentes judiciais são normas e, como tais, devem ser observadas. Inclusive, é um ponto muito importante para quem está começando a estudar direito. Nas primeiras aulas, estuda as fontes do direito, quer dizer, de onde o direito emana. Compreender que a lei, que é uma importante fonte do direito, não é a única. A Constituição, que é importantíssima fonte do direito, não é a única. Há fontes do direito que são fontes jurisdicionais. São fontes que nascem do exercício da jurisdição. E os precedentes entram exatamente aqui. Precedente é fonte do direito. Só que para entender o que é um precedente, para entender o que significa dizer que determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal, determinadas decisões do Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas normas jurídicas e, portanto, observadas, é preciso entender primeiro o que é um precedente. Então, a minha exposição vai ser uma exposição para apresentar os conceitos básicos para compreender o que é um precedente judicial. Porque, uma vez compreendido o que é um precedente judicial, fica mais fácil entender um sistema em que o respeito aos precedentes é uma marca, é um pilar. Então, vamos começar. Vamos conceituar precedente. Precedente é, antes de tudo, uma decisão. Precedente é uma decisão. Todo precedente judicial é uma decisão. Então, por isso que a gente diz assim, tem um precedente do Supremo. O que significa isso? Tem uma decisão do Supremo em determinado caso. Então, o precedente é uma decisão. Primeiro passo. Então, se o precedente é uma decisão, vamos entender um pouco o que significa ser uma decisão. Em toda decisão judicial, 100%, em toda decisão judicial, o juiz precisa resolver um problema concreto, e a solução de um problema concreto o juiz apresenta sempre na conclusão da sua decisão. Então, veja bem, em toda decisão judicial, o órgão julgador resolve um problema concreto. E essa solução do problema concreto, ela se encontra na conclusão da decisão. Mas em toda decisão judicial, para resolver um problema concreto, o órgão julgador deve fundamentar, deve demonstrar de que modo aquela solução para o problema concreto que ele encontrou é uma solução que tem respaldo no direito. Então, ele resolve o problema concreto e apresenta essa solução na conclusão, e na fundamentação ele demonstra de que modo aquela solução para um problema concreto encontra respaldo no ordenamento. Então, na fundamentação, o juiz vai ter de definir, ao fundamentar, qual é
a norma jurídica geral. Qual é a norma jurídica geral que lhe serve de base para a solução de um problema concreto? O problema concreto é resolvido com a definição de uma norma jurídica individual. Toda decisão judicial, ela traz uma norma jurídica individual, que é a norma que regula aquele problema concreto. Mas para aquela norma individual que regula o problema concreto, que está na conclusão, o juiz vai ter de identificar uma norma jurídica geral que lhe serve de base e que estará apresentada na fundamentação. Então, na fundamentação, o juiz demonstra, apresenta qual é a norma geral do sistema que serve de suporte à decisão dele. E na conclusão, o juiz apresenta qual é a norma individual, a norma que regula aquele caso. Vou dar um exemplo concreto. Imaginem vocês que um casal homoafetivo vai ao judiciário pedindo para ser reconhecido como família, como acontecia anos atrás aqui no Brasil. Então, um casal homoafetivo vai ao judiciário, vamos chamar um casal de Antônio e José. Antônio e José formam um casal homoafetivo, vão ao judiciário e pedem o reconhecimento de que eles são família. O julgador, ele vai ter que identificar no sistema qual a norma geral que legitima concluir que aquele casal é um casal família. É uma família. Formam uma família. Então, ele vai identificar a norma geral. Norma geral que ele identifica, foi o que o Supremo identificou, é a seguinte: casais homoafetivos podem formar família. Essa é a norma geral. Norma individual: Antônio e José formam uma família. Perceba, a norma geral ela é geral. Ela é um enunciado que serve para várias situações. Casais homoafetivos formam família. Norma individual: Antônio e José, porque casal homoafetivo, formam família. Isso é um exemplo, e é apenas um exemplo para mostrar o seguinte: toda decisão judicial, ou melhor, em toda decisão judicial, é possível identificar qual é a norma geral que está na fundamentação e qual é a norma individual que está na conclusão. Toda decisão judicial seja a decisão de um juiz de primeira instância na comarca mais longínqua do Brasil, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em toda ela você identifica qual é a norma geral que está na fundamentação e qual é a norma individual que está na conclusão. Pois bem, eu já disse no início da minha exposição que o precedente é uma decisão. E a decisão tem fundamentação e conclusão. Onde está o precedente na decisão? O precedente está na fundamentação. O precedente na decisão está na fundamentação. É na fundamentação de uma decisão que você vai identificar o que é um precedente. E o precedente é exatamente, meus caros, essa norma geral que se encontra na fundamentação da decisão, que foi construída pelo órgão julgador a partir do exame de um determinado caso e que serve como modelo para a solução de casos futuros semelhantes. Percebam bem, olha as características do precedente. O precedente é essa norma geral que você encontra em qualquer decisão. Norma geral essa, construída a partir de um caso. Então, esse é um elemento muito importante para compreender precedente. Precedente não é uma norma geral que nasce do nada. O precedente é uma norma geral que nasce a partir de um caso. A partir de um caso. Então, ele nasce a partir do exame de um caso. Portanto, nasce por indução. Lembre-se disso. Indução é um tipo de raciocínio que vai do caso para o geral. Se distingue da dedução. A dedução é um tipo de raciocínio que vai do geral para o particular.
Quem deduz vai do geral para o particular. Quem induz vai do particular para o geral. O precedente é um tipo de norma construída por indução, porque ele é construído pelo exercício da jurisdição. E exercício da jurisdição é sempre exercício a partir de um caso. O juiz recebe um caso, examina um caso, vai para o ordenamento, percebe no ordenamento qual é a norma que regula casos como aquele, portanto, induz qual é a norma que regula casos como aquele, e essa norma, que é induzida a partir do caso, e que serve e que vai ser o fundamento da decisão, ela é um precedente. Então, ela tem um aspecto retrospectivo, porque ela nasce de um caso, e tem um aspecto prospectivo, porque o precedente ele serve como modelo para a solução de casos futuros semelhantes, para a solução de casos futuros semelhantes. Então, o precedente ele nasce de um caso, o precedente tem história. Eu não posso dissociar o precedente da sua história, do caso que lhe é subjacente. E o precedente serve para o futuro, porque ele serve para modelar solução, ele serve como modelo para a solução de casos futuros que sejam semelhantes àquele caso origem, aquele caso do qual o precedente surge. Eu vou dar 2 exemplos do nosso cotidiano, não são exemplos jurídicos, mas são exemplos que ajudam você a perceber como é que se raciocina pelo precedente. E vou usar minha filha como exemplo. Em 2014, meu filho mais velho fez 14 anos, e naquela época, quase 6 anos atrás, havia um dilema na família sobre se eu deveria ou não, eu e minha mulher, deveríamos ou não dar um celular para o nosso filho em 2014, que tinha 14 anos. Havia um debate filosófico sobre isso. Eu era contra. Eu reconheço a minha limitação histórica, a minha compreensão histórica. Eu era contra. Minha esposa era a favor, deliberamos e achamos por bem dar o celular em 2014 para o nosso filho mais velho. A minha filha do meio, ela é 3 anos mais nova que o filho mais velho. E logo que o filho mais velho ganhou o celular, ela veio reivindicar, chegou para mim e disse assim: meu pai, eu quero também um celular. Afinal de contas, eu sou sua filha. E os filhos devem ser tratados igualmente. Olha, o que ela fez? Ela, sem saber, ela tinha 11 anos à época, ela, sem saber, ela invocou um precedente. Perceba que ela na sua argumentação, ela argumentou com base num precedente. Qual é o precedente? Filho de Fred tem direito a celular. Esse Fred como um órgão decisor. Então, já há um precedente vindo de Fred, vindo desse tribunal, sou eu, no sentido de que filho de Fred tem direito a um celular. E ela invocou esse precedente na sua argumentação. O que eu disse para ela? Eu disse: minha querida, você tem quantos anos? Ela tem 11. Eu disse: então não invoque esse precedente. O precedente foi criado num caso em que o filho de Fred tinha 14 anos. Então você só vai poder invocar esse precedente num caso semelhante. Ou seja, quando você tiver 14 anos, você invocará o precedente e pedirá justamente o celular. E eu não poderei negá-lo, vou ter que seguir o precedente. Por que esse caso de minha filha é importante? Porque, percebam, o precedente ele só pode ser compreendido se você compreende a sua origem. Por isso que é importante perceber que o precedente é uma norma que nasce por indução. Porque para eu entender como se construiu aquela solução a partir de um caso, quer dizer, aquela solução que foi construída pelos tribunais a partir de um caso, ela somente pode ser bem compreendida se você examina o caso. E é por isso que sempre quando você invoca um precedente, agora vamos falar de precedente judicial, sempre que você invocar um precedente judicial, sempre, você vai ter de demonstrar que o seu caso, que é o caso no qual, ou para o qual você busca a aplicação do precedente, é um caso semelhante àquele de onde surgiu o precedente. É muito importante isso. Não há como se invocar um precedente sem comparar os casos. O confronto dos casos é fundamental. Confrontar é comparar. Confrontar não é brigar necessariamente. Confrontar é comparar. É cotejar. Pegue o seu caso e pegue o caso do precedente. Mostre que seu caso é semelhante ao caso do precedente. E aí você vai conseguir demonstrar que aquela norma do precedente se aplica ao seu caso. Do mesmo modo, se você estiver do outro lado,
você terá de demonstrar que o seu caso é diferente. Se você consegue demonstrar que seu caso é diferente, seu caso tem peculiaridades que não existiam no caso de onde surgiu o precedente, você conseguirá que o precedente não se aplica ao seu caso. Porque a briga vai ser aqui. Um vai invocar o precedente, dizendo que o caso é semelhante, e o outro vai invocar a distinção do caso para dizer que o precedente não se aplica. Então, essa é a briga na lógica da argumentação do precedente. Só que para você entender o que é precedente, você tem que ter essas três características do precedente. O precedente é uma norma geral construída a partir de um caso. Então, ele é uma norma geral que se encontra na fundamentação. Primeira característica. Essa norma é construída a partir de um caso, portanto, ela é uma norma construída por indução, então tem um elemento retrospectivo muito importante. E, finalmente, é uma norma que serve como modelo para a solução de casos futuros. Casos futuros semelhantes àquele caso de origem deverão ser resolvidos da mesma maneira. São esses três elementos fundamentais. Esses três aspectos do conceito de precedente. E aí, se precedente é uma decisão geral, é uma decisão que constrói uma norma geral a partir de um caso, para servir como modelo para casos futuros, quais são os três elementos de um precedente? Perceba, o precedente ele tem três elementos importantes. Ele tem um elemento fático, ou seja, o precedente ele nasce de um contexto fático, que jamais pode ser esquecido, porque esse contexto fático vai servir de base para compreender o que o precedente significa. Então, o elemento fático. Há um elemento normativo, que é exatamente a definição da norma geral, construída a partir de um caso. Tem esse elemento normativo. Esse elemento normativo do precedente tem um nome pedante, que é em latim, mas todo mundo tem que saber. Ratio decidendi. Ratio com TI, não com CI, em latim. Ratio, né? Ratio com TI, decidendi. A ratio decidendi é o elemento normativo do precedente. É essa norma geral que foi construída. Essa é a ratio decidendi. E é o terceiro elemento do precedente, que é o elemento argumentativo. O precedente ele é construído a partir de uma construção argumentativa. É pelo debate dos argumentos, é pelo enfrentamento dos argumentos de parte a parte, que se constrói a solução. Não se pode ignorar que o conjunto da argumentação jurídica é relevantíssimo para a formação do precedente. Então, você tem um elemento fático, você tem um elemento argumentativo e você tem um elemento normativo quando se constrói, quando se vai examinar o precedente. É muito importante, porque pode acontecer de se surgir um argumento jurídico novo, até então não suscitado, uma abordagem jurídica nova, uma argumentação jurídica nova que não foi enfrentada anteriormente, essa diferença do contexto argumentativo pode justificar uma mudança do precedente. Porque precedentes mudam, precedentes são alterados, precedentes são superados, e ainda bem, né? E ainda bem. Essa é uma das maravilhas do fenômeno jurídico. É uma das maravilhas do fenômeno jurídico, diferentemente da matemática, das ciências mais duras, ou dos objetos de ciências mais duras. Os objetos de ciências mais duras são objetos que mudam pouco, né? A gravidade é a gravidade desde sempre. Os números, objetos ideais, idem. Quando o objeto é cultural, como é o direito, que é um objeto cultural, as suas transformações dão muita beleza. Dão uma insegurança por um lado, mas dão muita beleza por outro. Então, esse é um outro ponto importante. Precedentes devem ser vistos como uma realidade composta por um elemento fático, que é o caso de origem, o elemento argumentativo, que se construiu a partir desse caso, e o elemento normativo, que é a definição da norma geral construída por indução. E aí vocês podem me perguntar, Fred, tudo bem, entendi o que é precedente, mas o que é súmula? O
O que é jurisprudência? Essas palavras que eu aprendo muito e uso muito. Veja, a jurisprudência, meus caros, é a reiterada aplicação de um precedente em um tribunal. Se um precedente, portanto, essa norma construída por indução, a partir de um caso, serve como modelo para casos futuros. Se um precedente começa a ser reiteradamente aplicado em um dado tribunal, forma-se a jurisprudência. Então, a jurisprudência é a reiterada aplicação de um precedente. Isso é importante, porque vocês às vezes confundem precedente com jurisprudência e dizem assim: citei várias jurisprudências. Você não cita várias jurisprudências, você cita uma única jurisprudência com vários precedentes. Porque se você cita muita jurisprudência, significa que você está citando coisas que divergem. O que você quer dizer é que você citou muitas decisões, muitos precedentes, que formam uma jurisprudência. Você mostra a existência de uma jurisprudência por ter percebido que há diversas decisões com o mesmo sentido, com a mesma orientação. E súmula, Fred? O que é súmula? O que é súmula? Também é uma coisa que a gente usa bastante, né? Súmula, meus caros, é um texto. Súmula é um texto. Súmula não é norma. Súmula não é norma. Cuidado com isso. Súmula é um texto, é um enunciado. Enunciado do quê? É um enunciado da ratio decidendi. Aquilo que eu falei. A súmula enuncia a ratio decidendi. A súmula enuncia o elemento normativo do precedente. A súmula enuncia o elemento normativo do precedente. Que precedente? O precedente que formou jurisprudência. Por isso que súmula é súmula da jurisprudência. O nome técnico da súmula é súmula da jurisprudência. O que é a súmula da jurisprudência? É o conjunto dos enunciados dos precedentes que se consolidaram num tribunal. Quando você vai à súmula do STF, você vai ver ali uma coletânea, um conjunto dos enunciados dos precedentes que se consolidaram naquele tribunal. Então, a súmula não é o precedente. A súmula é a enunciação do precedente. Eu vou mostrar para vocês um texto do CPC, artigo do CPC, que é o artigo 926. 926. O artigo 926, parágrafo 2º, 926, parágrafo 2º diz: ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Perceba, são precedentes que motivam a criação da súmula. Precedentes que se consolidam e aí geram súmula. A súmula vai ser o enunciado da ratio decidendi. Para eu compreender a ratio decidendi, tenho que ir para a origem fática. Lembre-se do que eu falei. Eu só compreendo o precedente se eu compreendo o caso de onde o precedente surgiu. Então, olha o que diz 926. Ele arremata tudo que eu expliquei para vocês aqui. Quer compreender um precedente? Vá para as circunstâncias fáticas da sua criação. Vai redigir uma súmula que diz respeito a um precedente que se consolidou. Ora, se eu quero transformar em texto um precedente que se consolidou, então eu tenho que buscar a origem do precedente para compreendê-lo e enunciá-lo corretamente. Esse dispositivo 926, parágrafo 2º, é espetacular. É espetacular. É um dispositivo que, se não servisse para nada, pelo menos serve para dar aula, para poder explicar essas noções, que são noções fundamentais, para que alguém possa começar a estudar esse assunto. Precedentes é um assunto riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Eu desenvolvi o tema, já que eu estou em casa, na minha
na minha biblioteca de casa. O tema do precedente está aqui, no volume 2 do meu curso, que é o de capa laranja. Tem um capítulo só sobre isso. Esse capítulo tem 60 páginas. Então, é um assunto que tem muita coisa para ver. Mas o primeiro passo para compreender esse assunto é saber essas noções fundamentais. O que é um precedente? O que é uma ratio decidendi? Quais são os elementos de um precedente? O fático, o normativo e o argumentativo. E o que é uma jurisprudência? E o que é uma súmula? E saber que o nosso sistema é um sistema que adotou como premissa de que precedentes obrigatórios vindos de determinados tribunais, sobretudo superiores, eles devem ser observados. Era isso que eu queria dizer para vocês nessa palestra de abertura, meus caros. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha sido útil e que vocês agora se interessem em desenvolver o estudo sobre esse tema que é absolutamente fundamental. Muito obrigado. Ô, Fred, que é isso, hein? Que aula que você deu aí para os nossos alunos a respeito de precedentes. É muito bom saber aí que todos agora vão iniciar aí os seus estudos, independentemente do período, já compreendendo um pouco a respeito da matéria precedentes. Fred, chegou algumas perguntas aqui para a gente, e eu queria compartilhar elas com você. Eu sei que seu tempo é escasso, mas são algo que você poderia dar alguma luz para os alunos. Chegou aqui a seguinte situação: precedentes é uma norma de observância obrigatória? Chegou essa pergunta aqui. Sim, alguns sim, né? Não todos. Eu sugiro que, para você saber quais são, basicamente, os obrigatórios, veja a lista do artigo 927 do CPC. 927 do CPC traz uma lista e os precedentes ali são obrigatórios. Essa lista não é exaustiva, há outros obrigatórios, mas um bom ponto de partida é começar a ver o 927. Precedentes que não estão no 927 e que não são obrigatórios são precedentes persuasivos. Eles funcionam como um elemento argumentativo. Como um elemento argumentativo. Os obrigatórios são aqueles que estão no 927 e mais alguns espalhados. Legal, Fred. Uma outra situação que chegou aqui é o seguinte: uma vez fixado um precedente, esse precedente ele pode ser alterado posteriormente? Qual que é o tempo que ele vai ficar tendo vigência? Se teria uma modulação para casos anteriores? Como que seria essa questão do precedente? É uma outra pergunta que chegou aqui de uma outra aluna. Veja, por definição, um sistema de precedentes ele permite revisão a qualquer momento. E é isso que justificou, por exemplo, que a Suprema Corte americana ora entendesse que a escravidão era permitida, ora entendesse que a escravidão não era permitida. Ora entendesse que não cabia, não se podia abortar, ora entendesse que era possível abortar até 3 meses. Então, a evolução da compreensão do direito leva necessariamente à superação dos precedentes. E essa dinâmica, é esse dinamismo que torna o direito dos precedentes um direito muito importante, porque como o julgador ele é obrigado a julgar e os casos, os problemas reais chegam à justiça antes de chegarem ao legislativo, e quando chegam à justiça, o judiciário é obrigado a decidir, ele é obrigado a decidir, isso exige essa mobilidade. Agora, quando um precedente dura muito tempo, é um precedente muito longevo, se ele for alterado, e que ele pode ser alterado, se ele for alterado, é preciso criar regras de transição para essa alteração, para que a alteração seja uma alteração amortecida e não pegue as pessoas de surpresa. Por isso que a superação de um precedente, ela deve vir acompanhada de regras de transição para o resguardo de segurança jurídica. Por isso que os parágrafos 2º, 3º e 4º, do 927, depois o pessoal perceba, parágrafo 2º, 3º e 4º do 927, eles se preocupam tanto com regular a mudança do entendimento, mudança dos precedentes,
porque ela é permitida, mas tem que ser feita com segurança. Do mesmo modo, o artigo 23 da LINDB. Depois o pessoal dá uma olhada. Artigo 23 da LINDB. É um artigo que se preocupa muito com segurança na mudança de um entendimento consolidado. Ótimo, Fred. E uma última pergunta aqui, que a gente vai finalizar e depois te mandar as outras, que a gente ainda tem um tempinho, é o seguinte. Uma pessoa falou, olha, que precedentes seriam originários de um sistema do regime common law, e que nós estamos num país que o regime é civil law. Mesmo assim, adotaria-se a utilização dos precedentes? Isso seria compatível com o ordenamento jurídico brasileiro? Vamos lá. Tem vários problemas nesse raciocínio. Problema número 1. A common law é do século XI. Século XI. Estamos falando aí, portanto, de 1000 anos de common law. Os precedentes obrigatórios no common law só surgiram no século XIX. Ou seja, dos 1000 anos de common law, precedentes obrigatórios só tem em 150 anos. Nós estamos falando de 850 anos de common law sem precedentes obrigatórios. Então, essa relação entre common law e precedente obrigatório não é uma relação correta. Não é uma coisa, não há uma visceralidade entre common law e precedentes obrigatórios. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o Brasil tem 200 anos aí, vai fazer 200 anos de independência. Dos 200 anos de independência, nós temos 130, mais ou menos, né, de república. 130 de república. A República Brasileira nasceu com controle difuso de constitucionalidade. 1891. Controle difuso de constitucionalidade é algo inerente ou muito imbricado com o sistema de precedentes. Porque se existe controle difuso, significa que todos os juízes podem dizer que uma lei é inconstitucional, mas o Supremo dirá por último. Tanto que cabe recurso extraordinário para isso. E cabe recurso extraordinário para isso desde 1891. Desde 1891. Então, nós já nascemos com essa ideia, nascemos como república, com essa ideia de uma hierarquia na compreensão do controle de constitucionalidade. Antes da República, já no final do Império, o então Supremo Tribunal de Justiça, que era o nome que o Supremo Tribunal Federal tinha naquela época, era Supremo Tribunal de Justiça, era um misto de STJ com Supremo Tribunal de Justiça. Já o Supremo Tribunal de Justiça, no final do Império, podia editar os assentos. E assentos, no final do Império, eram de observância obrigatória. Os assentos no final do Império eram como se fossem súmulas vinculantes. E, então, veja, final do Império, República. O século XX brasileiro foi produzindo uma série de institutos relacionados a precedentes obrigatórios, um dos quais a súmula. A súmula do Supremo Tribunal Federal é de 1961. 61, meus caros, é quase 60 anos atrás. Dos 120 anos de República, 130 anos de República, metade deles já foi com súmula. E daí veio a súmula vinculante em 2004, né, com a reforma da Constituição, repercussão geral. O sistema foi se organizando, e o que o código produziu, o resultado do código, não é um acaso, não foi tirado da cartola. Isso é produto de 150 anos de desenvolvimento do tema no Brasil. A Common Law levou 850 anos e o Brasil levou 150. Essa é a diferença. Então, você relacionar... o raciocínio é todo errado. Porque se você relaciona precedência com Common Law, ignora que 85% da existência da Common Law foi ser precedentes obrigatórios. E se você dissocia, e você acha que o sistema de precedentes não é compatível com o Brasil, você está ignorando 150 anos em que o tema foi sendo desenvolvido no Brasil. Há uma formação histórica, há um desenvolvimento histórico do regramento dos precedentes no Brasil. Isso não foi tirado da cartola.
Não é uma coisa que foi imposta de cima para baixo. Isso foi sendo construído pela cultura brasileira. Muito importante isso. Fred, bem esclarecedor aí, né, essa explicação que a gente vê muito no dia a dia, esse confronto, né, da questão da observância ou não dos precedentes, se é obrigatório ou não, se o juiz está obrigado ou não a aplicar o precedente, e realmente essa disciplina do Código de Processo Civil, acho que ela esclarece muito a questão dos precedentes, mas você pontuou aí que a gente já está trabalhando com esses precedentes, essa evolução de precedentes aí há quase 150 anos, e você conseguiu pontuar muito bem, né, embora eu acredite que o Código de Processo Civil de 2015 deu uma ênfase maior para a necessidade da observância dos precedentes, né, para que a gente possa ter aí uma jurisdição igualitária, para que a gente possa ter menos desigualdade, porque considerando que a gente é um país com dimensões geográficas aí grandes, né, com vários tribunais, a gente vê o mesmo ponto de uma determinada legislação federal sendo interpretada de forma diversa. E o precedente, eu acredito que ele ajuda bastante a eliminar aí essas diferenças entre decisões relacionadas com a mesma base fática, não seria isso? Exatamente. Fred, olha, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no 14º Fórum Jurídico, né, dessa sua disponibilidade para poder compartilhar sua vasta experiência jurídica junto aos participantes do 14º Fórum Jurídico do Unipam. Muito obrigado mesmo, tá? Deixo aí o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu nunca fui a Poços de Caldas presencialmente, agora vou virtualmente. Então, ou Patos de Minas, porque Poços de Caldas vai ser uma parte que eu vou fazer na semana que vem. Aí eu me bananei. Nunca fui em Patos de Minas pessoalmente. Estou indo agora e agradeço profundamente o convite. Espero voltar outra vez, agora ao vivo. Certamente você vai voltar em outras oportunidades, presencialmente, para você poder interagir aqui com os nossos alunos. Muito obrigado mesmo, Fred.